Princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica refere-se à segunda lei de Newton. Ela estuda a maneira como cada corpo reage à ação de uma força, como a grandeza física responsável em caracterizar a mudança no estado de movimento de um corpo, ou seja, a mudança da velocidade é a aceleração. A segunda lei de Newton estabelece uma relação entre força e aceleração. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. De acordo com ela, quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não nula, esse corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido da força resultante. Se você observar a imagem, você vai verificar que ambos estão empurrando um móvel, tá? Podemos observar que para o mesmo corpo, a intensidade da força aplicada e a da aceleração são diretamente proporcionais. Então, você vai aplicar a força no sentido, tá? E na mesma intensidade. Ou seja, você vai aplicar da mesma maneira a força, tá? E elas são proporcionais. Uma força da mesma intensidade aplicada a corpos de massas diferentes provocará acelerações diferentes. A aceleração e a força têm mesma direção e mesmo sentido. Dá para observar pela seta vermelha. E se um corpo for submetido à ação de várias forças, a resultante das forças terá a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração resultante. Ou seja, aquele que tiver maior aceleração acaba tendo aí, né, levando, no caso, o corpo que estava parado. Você tem no primeiro momento um corpo em inércia, tá? Onde você tem a massa sobre um carrinho e não tem aceleração. Quando uma pessoa chega e aplica a força, dando aceleração, esse carrinho se desloca. A segunda lei de Newton estabelece uma relação entre a força e a aceleração. Da imagem que a gente observou no slide anterior, a gente pôde observar que a aceleração e a força possuem a mesma direção e o mesmo sentido. A expressão ou fórmula, né, que se utiliza para aplicar o princípio é R, que é igual a M vezes A, onde R é a resultante das forças, M é massa e A é aceleração. Algumas vezes vocês vão ver no lugar do R um F maiúsculo com uma seta em cima, um R depois do F. E em cima do A também uma seta indicando a mesma direção que a força, ok? Da forma como está aqui, tá? Então, você tem o F, que é de força resultante, FR força resultante, que é igual a M vezes A. Tanto em cima do F quanto em cima do A, as setinhas estão para o mesmo sentido, ok? Aqui nós podemos observar que, independente do que? Do tamanho, existe força e aceleração no mesmo que? Sentido. Agora aqui, vejam que interessante, tá? Você vai observar nesse momento uma situação que é a do cabo de guerra, tá certo? Então, observe bem. Você tem dois grupos,
cada qual puxando, né, a corda para o seu lado. Se nós não tivéssemos, né, em quarentena, nós estaríamos, na realidade, fazendo essa atividade, né, em laboratório. Ou seja, a gente iria para a quadra para realizar a atividade do laboratório. Onde vocês, alunos da turma, seriam colocados em 2 grupos, né? E vocês estariam puxando a corda, né, para o seu lado, óbvio, né? Para fazer com que a outra turma se desequilibrasse e caísse. O que que você tem? Você tem aqui várias pessoas aplicando a força num mesmo sentido e numa mesma direção. E a turma do outro lado também está aplicando, todos eles, a força no mesmo sentido e numa mesma direção. Porém, os dois são em sentidos opostos, os dois grupos. Quando a resultante das forças for nula, ou seja, quer dizer, quando um lado aplicar uma quantidade de força exatamente igual ao do outro lado, ninguém vai se mexer, no caso, a corda não vai nem para um lado nem para o outro. Por quê? A quantidade de força aplicada é a mesma. Porém, se um dos grupos aplicar uma quantidade de força maior, obrigatoriamente a corda e o restante da turma que está, né, segurando a corda vai acabar vindo junto, ok? Ali a gente vai ter literalmente aqui. Espera um pouquinho, me atrapalhei aqui. Aqui eu quero conversar com vocês o seguinte: quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante a cada segundo, tá? Aí é calculando a resultante das forças. Por exemplo, um corpo de massa, né, desenvolve uma velocidade inicial que seria v igual a zero, constante numa trajetória retilínea. Durante o intervalo de tempo, ele, submetido a uma aceleração constante, atinge a velocidade, né? Que foi ali, vai ser indicada, por exemplo, numa situação problema. Como podemos calcular o valor da resultante das forças que atuam nele? Vocês vão ter de aplicar, tá? Na realidade, esta formulinha aqui para resolução. Na apostila de vocês aparece também como R, que é resultante, que é igual a M vezes A é igual, né, o que a gente já tinha visto antes, só que o M ainda vai ser, tá, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? A gente vai estar fazendo exercício a partir da outra semana, de uma forma mais, né, direta, com uma videoaula, vai sendo muito mais tranquilo, ok? Vai ser mais interativo, vai ser concomitantemente, vocês perguntando e participando, tá? Aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem essa fórmula aqui, ok? Então, ó, aqui eu coloquei o problema que vem sendo trazido, né, na própria apostila de vocês. Ó, um corpo de 2 kg desenvolve uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e é submetido à ação de várias forças, cuja resultante é de 4 newtons. Determine o intervalo de tempo necessário para o corpo adquirir uma velocidade de 12 metros por segundo e considere a aceleração constante e o movimento retilíneo. O que que acontece? Você tem aí, na resolução do princípio fundamental da dinâmica, que R é igual a M vezes A.
que ainda é igual a m vezes, entre parênteses, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação de tempo. Nós sabemos que a força resultante vale 4, tá lá em cima 4 newtons. Então, você tem aí já o 4, né, ficando igual a 2. Por que 2? Porque a massa não é de 2 kg, então tenho 2 ali. Entre parênteses, a variação de espaço está aí. A variação é igual o espaço final menos, né, no caso aí, perdão, a velocidade, tá? Aí a velocidade final menos a velocidade inicial. Eu comentei espaço porque a gente também usa o ΔS para calcular, né, no caso, velocidade. Só que aqui a gente vai estar, a gente já tem a velocidade, tá? Me desculpem. Então, são 12 metros menos 2, dividido por uma variação de tempo que eu não sei qual é, que é o que eu vou descobrir. O que que acontece? Se você pegar e fizer a subtração de 12 menos 2, vai ser igual a 10. Então, vai ficar 4, que é igual a 2 vezes 10, dividido por ΔT. Quanto que é 2 vezes... Quanto que é 2 vezes o 10? Dá 20. Então, vai ficar que 4 é igual a 20 sobre ΔT. Eu isolo a incógnita. Então, eu vou ter o quê? ΔT vai ser igual ao quê? A 20, no caso, dividido por 4, que vai ser igual a 5. Então, a variação de tempo é de 5 segundos, ok? Tá? Era só um adendo aí que eu queria trabalhar com vocês. Aí, nós vamos ter, tá? As duas fórmulas aí para serem utilizadas na realização dos exercícios, ok? Aí nós vamos agora chegar lá no último ponto. Tem o vídeo, eu já falei para vocês que nós não vamos assisti-lo, ok? Vocês vão assisti-lo e posteriormente vocês vão fazer o quê? Vocês vão, por favor, resolver, tá? Os exercícios aí solicitados, tá certo? E a gente vai se falando conforme for, né, surgindo dúvidas, ok? Bons estudos e até mais!